incumbência de trazer a tua palavra à noite desse dia. Pai, que nada nem ninguém venha atrapalhar o teu agir aqui nesse altar, Pai. Que tudo que tu deste a ela na tarde desse dia, Senhor, ela possa pôr em prática, Pai. Tira, Pai, todo o nervosismo da tua filha. Assim que eu te oro, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Está falando agora com a senhora Zânia que eu vou sair correndo, vou por trás para ninguém me ver. Grandioso e eterno Deus, Pai de toda graça, de toda misericórdia, louvado seja engrandecido sempre teu nome, meu Senhor. Pai, mais um dia na tua casa, Pai, o privilégio de estar aqui no teu altar, pregando a tua palavra, Pai. Que não seja eu falando por mim, mas falando por ti, Pai. Que tu queres que fale, Pai. Que possa, Pai, ficar uma sementinha no coração dos meus irmãos que aqui se encontram. Que o Espírito Santo possa me conduzir. É o que eu te peço nesse exato momento e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ai, eu não sei porquê, irmãos, quando nós estamos para levar a palavra, a gente entra num nervosismo, né? Uma coisa estranha, né? Parece que nós somos novatos, que não conhecemos o Senhor, que não conhecemos a palavra. Mistério. Mas vamos abrir em Gênesis 29, 9. Peço os irmãos para interagir comigo, me ajudar, porque eu estou cheia de dor, tomei um remédio, então estou um pouco lenta. Já agradeço. Acharam? Amém. Amém. Misericórdia ainda. Gênesis 29, 9. Acabei de achar. Acabei de achar. Estou feliz que a minha amiga de academia, né? E frequentou aqui alguns anos atrás, né? Com o filhinho dela que conheci dentro da barriga, já está um rapazinho, né? Sejam bem-vindos. Amém. Obrigada. Somos toda uma família só. Amém. Estando ele ainda falando, primeiro, Jacó encontra Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra, e sobre a boca do poço, e deu a beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou ao seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu, lhe encontrou e abraçou, e beijou e levou à sua casa, e contou a ele, a Labão, todas essas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu meu osso e a minha carne, e ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: por que tu és meu irmão? Há de servir-me de graça. Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos ternos, mas Raquel era de formoso semblante. Formoso semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, sua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu do que de outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como Poucos dias. Pelo que a amava. Obrigada, irmãos. Me ajuda que eu estou nervosa. Já falei, quando chega aqui em cima, a gente se transforma. Mas Deus está no comando, porque Ele não perde o comando de nada. Amém. Eu vou contar um pouquinho da história de um personagem, podem sentar, que quase não se fala, né? E era uma mulher chamada Leia, sofrida e desprezada pelo homem que ela
amor, né? E como se pode se dizer? Leia, ela caiu no... Peraí, gente, tenham paciência. Leia era uma esposa desprezada, né? Desprezada por Jacó. Jacó se encontrou com Raquel. Encontrando com Raquel, ele se apaixonou à primeira vista, né? Porque Raquel, dizem, né, os estudiosos que antigamente, né, Raquel, eu estou nervosa, gente. Calma. Não, tem água. Jesus não falou isso, não. Em nome de Jesus. Não fala isso, não. Se vocês imaginar, eu preparei essa pregação desde o dia 9. E cada vez que eu lia a palavra do Senhor, né, ele me dava algo novo. E eu fui escrevendo, e mostrei para minha filha, e ela falou para mim assim, mãe, não leva isso tudo, que a senhora vai se perder. É verdade. Porque cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, a gente não lê a mesma coisa, né? Sai coisas novas, diferentes. Aleluia. E a gente ali mergulha na palavra, é uma coisa assim maravilhosa, né? E a gente que não está acostumado, né, a falar da palavra do Senhor, a gente fica nervosa, né, quando chega aqui neste lugar. Por quê? Porque eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar, Glória né? a Deus. E que ele venha falar através de mim. Mas voltando à palavra, né? Lia era uma irmã de Raquel, irmã mais velha de Raquel, né? E antigamente se casavam, né, nas tribos, as mais velhas. E a Raquel era mais nova. Ai, meu Deus, acalma meu coração. Mas era uma mulher muito formosa, né, muito linda. E Jacó, quando viu Raquel, ele se apaixonou à primeira vista. E foi falar com o tio dele, né, Labão. E Labão era uma pessoa, né, muito, como se eu posso explicar, aproveitador, né? Era uma pessoa que ele queria ganhar em cima de Jacó, né? Então ele queria ganhar em cima de Jacó. E aproveitando essa oportunidade que ele se apaixonou por Raquel, né? Já tinha a mente dele de ele não dar Raquel para Jacó, mas sim fazer Jacó trabalhar 7 anos, né, em troca de Raquel. É. Em troca de Raquel. Raquel? Em troca de Raquel, né? E assim foi feito, né? Ele fez esse acordo com Jacó e Jacó trabalhou 7 anos. Só que o Labão, que é pai de Leia, né, botou na mente dela que, como ela era mais velha, que ela ia ficar pra titia, como o dia de hoje. Que ela teria que casar, porque antigamente as mais velhas que casavam. E ele fez uma troca, né? Ele fez uma troca. Ele enganou mesmo. Ele fez uma troca, achando Jacó que já estava tudo certo, que ele ia trabalhar 7 anos e que ele teria Raquel como esposa, né? E foi enganado. Aí ele pegou, trabalhou 7 anos, né, para ter Raquel aos braços dele, mas infelizmente ele não conseguiu no início casar com Raquel, né? Lia é descrita como tendo os olhos bravos, né, um semblante triste, e Raquel era uma mulher maravilhosa. Todo mundo olhava para a Raquel e achava a mulher maravilhosa, né? E Raquel também, esperta, né, achou que logo no início ia conquistar Jacó. Só que a história não foi bem essa, né? E eu lendo aqui o texto, eu vejo, meus irmãos, que desde antigamente já acontecia coisas que hoje em dia não é diferente. É verdade. Né? Se a gente pegar a palavra do Senhor e ler de cabo a rabo, nós vamos entender que a nossa vida não é nem um pouco distante da palavra dele, né? Nem um pouco distante. Que antigamente já existia, né, a trapaça, né? Já existia pessoas amarguradas, né? Que hoje em dia não é diferente, né? Então Lia, ela caiu no plano de seu pai Labão, né?
Lia não tinha o brilho nos olhos que Raquel tinha, né? E o que acontece? Lia, no lugar da prometida, casou com Jacó. Jacó trabalhou depois de 7 anos, ele veio cobrar. Aí o Labão falou para ele, não, você pode. Já que você trabalhou 7 anos, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E Jacó ficou furioso porque ele fez um trato, né? Que hoje em dia não é diferente, nós fazemos às vezes trato com pessoas e a pessoa não cumpre, né? E Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para Labão, seu pai, né? Que é o pai de Lia e pai de Raquel, para obter Raquel, porque ele estava apaixonado, né? Ele não conseguia pensar, né? Em outra mulher não ser Raquel, né? De possuir Raquel. E trabalhou 7 anos. Depois mais 7 anos para obter Raquel. Mas Lia ficou no lugar de Raquel. Labão falou com Lia, Lia, eu vou te dar Jacó para casar com você porque você já está, né, com uma certa idade e você sabe que você teria que casar primeiro do que ela, né? E Raquel e Lia, eu não peguei o microfone porque a minha voz eu estou acostumada até para louvar, né, que fica muito alto. Aí Lia, no lugar de Raquel, aceitou o plano de seu pai, Labão. Mas apesar de viver debaixo de constantes comparações, né, que Lia vivia debaixo de comparações que todo mundo fazia com sua irmã, Lia não escapou dos olhos e o cuidado de Deus. Não é diferente no dia de hoje, né? Às vezes nós pensamos assim, ai, ninguém gosta de mim, Deus esqueceu de mim, o que eu vou fazer? Eu oro, não consigo nada, né? Mas Lia, mesmo assim, não escapou dos olhos e o cuidado de Deus. Em sua onisciência, Deus permite que ela engravidasse, né, de Jacó. E antigamente, meus irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo, porque essa história de Lia já é uma história já que todo mundo já está sabendo, né? Como aconteceu, da maneira que aconteceu. Mas como eu falei, quando a gente lê a palavra, ela vem para nossas mãos totalmente diferente. Qualquer personagem aqui não vem a mesma coisa, né? Vem diferente, porque tem várias maneiras que Deus passa para a gente, né? Jacó casou com Lia pensando que era Raquel. Antigamente, né, as moças de antigamente usavam-se um véu. Então, na hora da lua de mel, ele achou que estava se deitando com Raquel. Mas não é com Raquel que ele deitou com Lia, que era a irmã mais velha de Raquel. E depois do ato consumido, ela tirou o véu e ele levou um susto, achando, mas como? A minha prometida não era você, era Raquel, né? Mas a Lia caiu num plano que seu pai arrumou para ela. E penso eu que a Lia aceitou esse plano porque realmente ela estava apaixonada por Jacó, né? Ela estava apaixonada por Jacó. Então ela casou com Jacó, né? Mas continuou sendo uma pessoa assim amargurada, triste, porque ela achou que Jacó ia ter olhos para ela, né, que ia se apaixonar por ela, mas não foi isso que aconteceu. Porque o pai dela é que não teve a palavra, né? Ele não cumpriu a palavra, né? Ele prometeu uma coisa e fez outra. E Jacó, ele assumiu o que ele prometeu, né? O acordo dele trabalhar 7 anos, depois ter que trabalhar mais 7 anos. Então é muita paixão, né? Eu não sei se o dia de hoje, até meu marido faria isso por mim, né? Trabalhar 7 anos, depois mais 7 anos para casar. É complicado isso, né? E o seu pai, Labão, muito esperto, né? Deitando e rolando em cima de Jacó, botou ele para trabalhar mais 7 anos e ele conseguiu casar realmente, como eu falei aqui, com Lia. Casou com Lia, foi pro ato, no dia seguinte a Lia tirou o véu que se usava antigamente, não era Raquel, era Lia. E ele ficou muito triste com isso, né? Muito amargurado, porque ele sonhava com Raquel, ele se apaixonou por Raquel, né? Mas só que é o seguinte, meus irmãos, Lia
mesmo assim, a Lia amargurada, ela não escapou dos olhos e o cuidado de Deus em sua onisciência. Deus permite que ela engravidasse, enquanto a esterilidade de sua irmã era mantida. Porque Jacó conseguiu casar com Raquel também. Só que Deus tinha um amor por Raquel tão grande, que permitiu que, em vez de a Raquel engravidar, que Lia engravidasse, né? E Lia deu vários filhos a Jacó, né? Ele deu vários filhos a Jacó. Alguém, vocês deixaram a Bíblia aberta? Sim. Alguém, por favor, pode continuar lendo o versículo 21, 29 e 21? Depois disso, deu à luz a uma filha e lhe chamou Diná. Segue adiante. 21. Sim. De 21, 21 Labão ainda De não. 21. a 27. Lembrou-se Deus de Raquel. Não, diz. Não, Disse Jacó a Labão. 29 a 21. Ele disse Jacó. De 29 a Depois 21. disso, deu à luz a uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel. Não. Não é. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à noite que tomou Léia, sua filha, e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Léia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã Jacó viu que era Léia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim na nossa terra, que a menor se case antes da primogênita. Cumpre a semana dessa, então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que me servires. E servires comigo. 29. E Jacó fez assim e cumpriu a semana dessa. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. Pode ler até o 31, por favor. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Então, meus irmãos, é o que eu estava falando aqui, né? Nós, seres humanos, nós questionamos muito ao Senhor. Mas o Deus que nós servimos, Ele é Deus de propósito. E o propósito dele tem que se cumprir. Nós reclamamos, achamos, como eu falei, que Deus não escuta a nossa oração, que corta lá, corta aqui. Estou falando para mim também. Mas Deus, Ele não esquece de nenhum de nós que estamos aqui, né? Porque se Ele é soberano e se Ele é Deus de propósito, querendo nós ou não, o propósito dele tem que se cumprir nas nossas vidas, né? Lia casou com Jacó, depois Raquel, né? Veio a casar com Jacó também, né? Mas quem deu os filhos a Jacó foi Lia, não foi Raquel, né? Lá na frente, bem lá na frente, que Raquel veio ter filho, mas antes disso, né? Lia deu vários filhos para Jacó, mas mesmo assim, Jacó, Lia achando que dando filho, como nos dias de hoje, né, que tem muita mulher que engravida do homem, achando que o filho vai prender o homem. O homem só vai ficar com ela se ele realmente se apaixonar. Fora disso, o filho não vai prender, né? E isso aconteceu aqui, para você ver que não é diferente nos dias de hoje, né? Ela deu 7 filhos para Jacó, mas Jacó continuava pensando em Raquel, né? Ele era muito apaixonado por Raquel, que realmente Raquel era linda. E Lia, triste, né? Com aquele olhar assim, aquele semblante caído, né? E Jacó não sentia nada por ela,
né? Não tinha condição, porque o trato foi ele trabalhar com o pai dela em troca de Raquel, não foi de Léia, né? Não foi de Léia, de Lia, que as duas são nomes, mas são as mesmas, é a mesma coisa. E ele foi enganado, né? E hoje em dia não é diferente. Quantas vezes, né, nós somos enganados? Quantas vezes, se a gente for contar, quantas vezes nós somos enganados? Aí eu pergunto a vocês, quem, né, no dia de hoje, nunca foi enganado? Quem no dia de hoje nunca foi ferido? Porque Léia se sentiu assim, oprimida, né? Se sentiu rejeitada. Quem nunca foi rejeitada? Porque o que significa rejeição? A rejeição não é só você ser abandonada pelo seu esposo. A rejeição, você pode sofrer rejeição no seu ambiente de trabalho, você pode sofrer rejeição pela a sua mãe, você pode sofrer rejeição pelo seu pai, pelo seu esposo, pela uma namorada, até dentro da igreja mesmo você pode sofrer uma rejeição, né? Então, isso tudo significa rejeição, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente às vezes se sentimos assim, desprezada, ah, meu Deus, ninguém gosta de mim, né? Às vezes dentro da própria igreja que a gente frequenta, poxa, fulano não me deu a paz do Senhor, deu a paz do Senhor para fulano, não deu para mim, poxa, realmente eu aqui não estou valendo nada. Mas a gente não deve esquentar a cabeça com isso. Por que motivo? Quem sempre vai nos honrar é o Senhor, né? O Senhor, ele não faz exceção de pessoa e nunca vai deixar com que a gente fique prostrada, que a gente caia. Ele sempre vai estar do nosso lado, né? Eu creio que todo mundo já passou por isso, né? Por uma rejeição, como eu falei, né? E isso também é coisa do diabo, porque ele coloca nas nossas mentes, quando nós estamos assim, se sentindo fragilizada, fraca, né? Que nós realmente não valemos nada. E nós nunca vamos ter a honra que nós achamos que temos que ter. Porque quem pode nos honrar é somente o Senhor. Ele que nos justifica, né? Nós não temos esse poder de honrar ninguém, a não ser o próprio Deus, né? Aí eu fui pesquisar o que significa rejeição. A rejeição vem da palavra do latim, que significa atirar de volta, ou atirar, ou devolver. Meus irmãos, o que eu aprendo com essa pregação? Temos que tirar do nosso coração, até foi falado na escola bíblica aqui, passada, né, de uma igreja, não preciso citar o nome, que essa igreja é uma igreja que dá envelopes, né, em troca de uma benção, em troca de alguma coisa, né, pede dinheiro. Mas nós, seres humanos, nós temos que tirar do nosso coração espera só um instantinho, meus irmãos. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Traz a memória, Senhor, que vai te acrescentar, Senhor. Nós temos que tirar do nosso coração os ídolos. O que são os ídolos? Nós pegamos para nós coisas que não provêm de Deus, entristece o coração do Senhor, né? Como botamos às vezes uma pessoa que não nos merece, filhos que às vezes entristece o nosso coração, um amigo, fazemos barganha e colocamos Deus aonde nessa? Né? Será que nós colocamos Deus em primeiro lugar? De verdade? Eu pergunto para vocês. Será que Deus está em primeiro lugar, como nós falamos que nós servimos a Deus? Será que realmente, quando colocamos ídolo no nosso coração, né? Às vezes por um cantor, né? Por alguma coisa, né? Se nós dissemos que servimos ao Senhor, nós temos que colocar Ele sempre em primeiro lugar.
glória. né? Colocar o Senhor em primeiro lugar é ser obediente, fazer a vontade dele, Glória a Deus. né? Trabalhar para ele, né? Isso é colocar o Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Porque quando colocamos filho em primeiro lugar, marido em primeiro lugar, não é maltratar. Vê se vocês estão me entendendo. Mas quem pode nos honrar é o Senhor, né? E nosso alvo aqui na terra é conseguir um dia a glória, né? Então não vai ser marido, não vai ser filho, não vai ser ninguém que possa nos dar essa segurança, a não ser o Senhor Jesus, né? Então a gente tem que voltar, né, o nosso conceito e ver se realmente nós estamos colocando o Senhor em primeiro lugar, né? Ou estamos colocando os ídolos. Porque muitas pessoas, às vezes, frequentam certas igrejas, né, atrás de revelação, através de ganhar alguma bênção, né? E só quem pode nos abençoar é o Senhor, Aleluia. né? E como às vezes passamos por alguma coisa e achamos que Deus não nos escuta nossas orações, porque nós é que plantamos, né? Não é o Senhor. Pelo contrário, o Senhor é tão maravilhoso, né? O Senhor, ele é tão assim justo, né? Que ele não vai mesmo a gente sem merecer, porque eu não mereço. Ele me justifica sempre. Ele me abençoa sempre. Mas mesmo assim nós continuamos nos lamentando. E não é diferente, né, de Lia. Porque Lia, ela fez um trato com o pai, ela enganou Jacó, casando, né, no lugar da irmã, né? Mas mesmo assim o Senhor não a esqueceu, abençoou, tanto que ela teve 7 filhos, né? 6 homens e uma mulher, né? Enquanto Raquel, né, não conseguia engravidar e ela veio reclamar com Jacó. Alguém pode ler para mim 29, 32? Do 32 ao 35? Nascimento de Jacó e seus 12 filhos e uma filha. E concebeu Léia e deu à luz um filho, e o chamou Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me este também, e chamou-o Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: agora, essa vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-o Levi. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: essa vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá, e cessou de dar à luz. Pois é, meus irmãos, às vezes na nossa vida a gente passa por cada situação, né? E lá na frente a gente vai ver como o Senhor ele é maravilhoso. Ele nos estende a mão. E nunca nos abandonou. Aí nós vamos pensar: eu vou louvar o Senhor, eu amo o Senhor. Mas isso só depois que nós somos abençoados. Antes, a gente está preocupado no dia de hoje com nossos problemas, né? Em conseguir alguma coisa, nós estamos sempre pedindo, e fazemos o que para o Senhor? Né? Se o Senhor voltar hoje, nós temos alguma vida, alguma alma para oferecer para Ele? Se o Senhor voltar hoje, que diremos? Chegamos lá na glória dele de mão vazia? Né? Porque nós estamos tão atribulados no dia de hoje que a gente só se preocupa, olha o egoísmo, com a nossa pessoa, com nossos filhos, com o nosso marido, com o trabalho que eu tenho que ganhar muito bem, que eu tenho que fazer, que eu tenho que acontecer. Mas mesmo assim o Senhor ele é tão maravilhoso que ele não esquece de nenhum de nós. É verdade, Pai. Né? Quando a gente pensa que vai cair, ele nos sustenta a mão. E a gente sempre entra com injustiça com esse Deus, né?
Jacó, ele passou por essa situação toda, né? Ele passou por essa situação toda. Praticamente ele foi traído, ele foi enganado, porque ele fez um trato com Labão. Então, se fosse cumprido, ele trabalhou 7 anos, depois mais 7 anos, mas mesmo assim, ele veio conseguir bem depois casar com Raquel, né? Bem depois que ele veio casar com Raquel. E no dia de hoje, como não é diferente. Mas Jacó não era nenhum santinho, né? Jacó também enganou seu pai, né? Jacó também enganou seu pai. Jacó enganou seu pai, né? Trocando a túnica, porque antigamente era assim, o mais velho, né? Se chama primogênito, ganhava-se uma túnica. Então, como o pai dele, né? Isaac, já estava assim com a ficha meio turva, não estava enxergando direito, ele aproveitou para trocar a túnica, que não era dele, era do irmão dele, né? Então já vem começando desde aí a história, e não é diferente no dia de hoje. Porque, como diz o Senhor, o que se queixa o homem? Deus é justo. Se a gente não agir da maneira certa, com certeza a conta vai chegar, né? Porque as pessoas confundem no dia de hoje. Ah, Deus é muito bom, entendeu? Ele vai me perdoar. Realmente Deus perdoa, mas Deus é justo. Ele é muito justo, né? Não é justo a gente fazer algo errado e depois não ter a consequência. Tem que ter a consequência. Mas não significa que Deus não perdoa, né? O Jacó, ele enganou seu pai Isaac, né? Ele roubou a túnica do irmão dele, né? Isaú, e teve que sair fugido, né? Então eu fico pensando, será que porque ele fez isso, ele depois não teve que pagar? Aleluia. Né? Ele não teve que pagar trabalhando, né? Trabalhou 7 anos, e crente que ia ficar no mar de rosa com Raquel. Ele teve que casar com uma mulher que não tinha nada a ver com ele, né? E depois trabalhar para casar com a preferida dele, que foi Raquel. Então, meus irmãos, a gente às vezes deixa a desejar, né? Eu fico pensando assim, talvez nós não somos abençoados, né? Às vezes oramos 1 ano, 2 anos, 3 anos e achamos que Deus não está escutando. Mas Deus, Ele não é cego, Ele não é surdo, Aleluia. né? Ele tudo vê. Quem nos justifica é o Senhor, né? É verdade. E eu sempre falo, quando acontece alguma coisa comigo, que os humilhados serão exaltados, Aleluia. né? Como Deus, Ele é justo, Ele não vai deixar a gente cair. Pelo contrário, até o dia de hoje, Ele tem nos sustentado com a mão dele, feito com que a gente permaneça de pé. Amém. Né? Quem hoje em dia pode dizer que nunca recebeu uma bênção do Senhor? Né? Lia, mesmo passando por essa desavença toda, né? Ela temia o Senhor. Ela temia tanto o Senhor que ela chamava ele de Javé. Para você ver que a gente às vezes julga o nosso próximo, mas a gente não sabe o que está no coração dele. E eu honro esse Deus, eu dou glória a Ele por Ele conhecer o nosso coração, né? E quando as pessoas vêm nos maltratar, né? Fazer com que a gente fique triste, o Senhor nos justifica. O Senhor, Ele limpa todas as nossas lágrimas, né? E a gente vê como Ele é grande, né? Como Ele é poderoso. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Santo, santo. Você santo. pode, alguém pode ler para mim versículo 30 até isto. Não, de 30 a 12. É o capítulo 30, versículo 1 a 12, é isso? Isto. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro.
Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela para que dê luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou-lhe Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou-lhe Naftali. Vendo, pois, Lia, que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-lhe a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurado, e chamou-lhe Aser. Até o 13, né? Leu até o 13? É. Pode continuar, por favor? E foi Rúben no dia da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dai-me das mandrágoras do seu filho. E ela disse: é já pouco que haja tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará comigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu e deu-lhes um quinto filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou-lhe Issacar. E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou-lhe Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu sua mão. E ela concebeu, e deu um filho, à luz um filho. E disse: tirou-me Deus da minha vergonha. E chamou-lhe José, dizendo: o Senhor me acrescente um filho. Meu Deus. Pois é, meus irmãos. Na nossa vida, nos dias de hoje, não é diferente. Deus permite que aconteçam certas coisas porque é propósito dele. E lá na frente nós vamos ver o porquê passamos pelo aquilo. Porque Deus tem propósito. Às vezes, para a gente ser abençoado, nós temos que passar por certa situação. Né? Porque Deus nunca enganou que no mundo nós vamos viver no mar de rosa. Né? Se alguém chegar para mim hoje e dizer: está tudo maravilhoso, nossa, é uma benção. Aí, como diz a pastora, tem que se batizar de novo. Porque não existe benção sem cumprir o propósito do Senhor. E se vocês notarem, a gente às vezes alcança a benção, tá tudo bem, de repente a gente leva outra pancada, né? E nós que servimos ao Senhor, vamos passar por isso sempre. Porque se a gente ficar na boa, nós vamos esquecer que Deus existe. É verdade. Né? Nós vamos esquecer. E temos que ter o Senhor no nosso coração, não porque Ele pode fazer, mas porque quem Ele é. Né? Soberano, eterno. Aleluia. E nos dá muito, que já é o fôlego de vida. Oh, glória. Aleluia. Né? Ele nos dá fôlego de vida. Porque se Ele fizer assim, aí acabou. Se Ele não usar da graça dele na nossa vida, nós não vamos conseguir se manter de pé. Né? E Lia precisou passar por isso tudo, né? Depois de ter esse filho todo com Jacó, para honrar o Senhor, para louvar o Senhor. Nós precisamos ser abençoados para louvar o Senhor, para agradecer a Ele. Por que, Leila, que você não agradece o Senhor, mesmo sem antes a sua bênção chegar nas suas mãos? Né? Será que nós agradecemos ao Senhor, sermos gratos, a gente não vai agradar mais o coração do Senhor? Né? Eu frequento a Fonte do que Clama uns 15 anos, né?
E nunca vi essa igreja passar tanta dificuldade como estamos passando desde o ano passado, né? Perdemos pessoas da nossa vida, veio a Covid, mas mesmo assim Deus cuidou, zelou, todo mundo aqui continua vivo, Amém. Glória a cuidou da nossa parentela. É Eu não vi verdade. ninguém chegar aqui e dizer que perdeu um filho ou que perdeu um marido, É verdade. Glória né? a Deus. Obrigada. Passamos por tribulação desde o ano passado, continuamos passando, mas mesmo assim de pé, Glória a Deus. né? Obrigada. Será que nós estamos pedindo muita coisa que não provém do Senhor? Será que ainda não aconteceu na nossa vida porque Ele sabe que vai nos fazer mal? Porque Deus é bom. Ele é bom o tempo todo, né? E a gente tem que depositar a confiança em Cristo verdadeiramente. Não é dizer que confiamos e não praticamos. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Amém. Podemos abrir a Bíblia no Salmo, ou melhor, João 6,37. Alguém lê para mim, por favor? João 3, 37. 6. 6. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, você vê como Deus cuida, como Ele zela, né? Tudo que o Pai dá, Essa vira a mim. e nós não podemos jogar fora. Às vezes falamos mal de um filho, que o filho é assim, é assado, só nos dá dor de cabeça. Mas quem não deu esse filho foi o Senhor, né? Ele que concedeu com que a gente tivesse esse Aleluia. filho. Amém. Glória a Deus. Esse aleluia aí foi. Foi. Tem que ter gravado. Porque A gente depois tem me manda, tá? filho assim que querem tirar a gente da bênção de qualquer maneira, né? Mas a gente olha para o céu e fala, obrigado, Senhor. Que filho maravilhoso, que filha maravilhosa. Aleluia. Amém. Eu sei que eu sou. Amém. Gostei dessa, Bia. Gostei dessa, Bia. Deus, ele é perfeito em tudo que faz, né? Ele é perfeito. E eu, lendo essa palavra, eu falei, caramba, às vezes a gente está tão atribulada que aí a gente manda mensagem para um irmão, para uma irmã, para um amigo, né? Querendo escutar algo diferente, né? E esquecemos que nós temos na nossa mão já a resposta, que é a palavra. Amém. Aleluia. A gente esquece que tem a resposta. Deus não deixa ninguém sem resposta, Amém. Glória a Deus. né? Vamos ao culto, aí às vezes o pregador prega uma coisa, você estava chato? Não estava chato. A gente é que não estava ligado. Porque Deus sempre vai falar com algum aqui. Aleluia. Vai tocar no nosso coração. Não tem como não tocar. Né? Às vezes a gente sai daqui, caramba, não é que é isso? Né? Não é que é isso? Realmente? Amém. Né? Então, quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus, nós temos um Deus, olha, que nos justifica. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que paga nossas contas. Né? Aleluia. Eu tenho um Deus maravilhoso. Eu vou contar um pequeno testemunho aqui. Desde que eu entrei nessa igreja, eu digo que eu vivo pela graça e vivo de milagre. E eu já fui questionada, a pessoa chegou até mim e falou, poxa, você sempre fala que vive pela graça. Aí eu falei para essa pessoa, eu realmente vivo pela graça e vivo de milagre. Ah, não é possível. É possível sim. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele conhece o meu coração, então Ele me contempla. Semana passada, como sempre, né? Todos os meses nós temos contas a pagar. E eu não tenho salário fixo. E dependemos, tá? Minha amiga ali que sabe, dependemos do próximo. Vir até nós, usar do nosso trabalho e a gente ganhar para honrar a palavra do Senhor. E eu falei, Senhor, dessa vez está complicado.
Ainda bem que o Senhor me conhece, Ele é maravilhoso, meu Pai é amoroso, eu amo esse Deus. Dessa vez está complicado. Como eu vou pagar essas contas? Porque é muita conta e alta. Para mim fazer isso em uma semana, só milagre. Me ajuda mais uma vez, Senhor? Eu falando isso com Ele. Aí, orei e descansei. Falei, todo mundo diz que eu tenho que descansar, então eu vou descansar. Eu sei que eu vou pagar. Meus irmãos, sem mentira nenhuma, minhas clientes, que estavam sumidas há 3 meses, não ia mais no salão, foi aparecendo uma atrás da outra. Glória a Deus. Eu falei, meu Deus, como isso? Não vai dar nem para almoçar. Não estou reclamando não, tá, Senhor? Eu quero ficar sem almoçar. Eu quero ficar sem almoçar. Eu sei que foi uma alegria tão grande. Quem trabalha aqui por comissão, que depende, né, pastor? Sabe como é que é, né? E eu consegui pagar minhas contas, que não é conta baixa. Eu falei, só o Senhor na minha vida. Porque essas clientes há tanto tempo, né? Tanto tempo. Só o Senhor para tocar no coração delas se elas vinham me procurar. Então, Deus que a gente serve é um Deus zeloso. Ele não esquece de ninguém aqui. Amém. Né? E nós que plantamos as dívidas, nós que plantamos o sofrimento, não é Deus. Ele está ali assim, ó. Calma, eu vou fazer. Eu te seguro pela mão e te coloco de pé. Continua, porque eu sou contigo. Aleluia. Então, eu sou uma pessoa, irmãos, que eu creio nesse Deus. Apesar de não ser merecedora, porque até isso Ele me conhece, como conhece todos vocês. Que às vezes a gente está triste, cabelo mato. Ele conhece. Não é por maldade, porque nós somos ser humano, nós somos falhos. Perfeito, só o Senhor. E por Ele conhecer cada coração que aqui se encontra, Ele nunca vai nos abandonar. Ele sabe o que a gente precisa e na hora exata, Ele vem, né, com bálsamo. Aleluia. Então, o que eu entendo dessa palavra? Que nós temos que aprender a descansar mais no Senhor. Mas esquecer verdadeiramente, não é de boca, é de coração. Porque se falamos que Ele é dono da nossa vida, é Ele que sabe, é Ele que vai fazer. Né? Como a minha irmã cantou ali, eu preciso tanto ser abençoada. Né? Todo mundo aqui necessita muito ser abençoado. Né? E se for da vontade dele, porque é Deus de propósito, Ele vai abençoar. Às vezes, irmãos, Ele permite que na vida de um filho aconteça algo para ele chegar no propósito dele. E nós, como mãe, estou falando para as mães aqui, a gente entra na frente querendo proteger e acabamos colocando esse filho para voltar lá para trás. Porque o propósito do Senhor tem que se cumprir. O propósito do Senhor não pode, nunca vai, e não tem como ninguém impedir. Né? Nem o diabo vai impedir, não adianta que não vai impedir. Então, às vezes nós temos que permitir que o nosso filho passe por esta coisa, né? Para o propósito do Senhor se cumprir. Né? Amém. Podem abrir Lucas 9, 22, por favor? Já estou acabando, tá? Estou vendo gente ali dormindo. Eu fiz 3 pregações. E como eu falei, o Senhor, Ele nos dá a palavra diferente. Eu que não gosto de falar demais, como a minha família, né? Pinguei colírio no olho aí, por isso que eu fico. 9, Pode ler? pode. Dizendo, é necessário que o filho do homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões, dos escribas, e seja morto e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos, se alguém que vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveitamento ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se e prejudicando a si mesmo. É isso? Irmãos, para você ver como nós lamentamos e reclamamos demais. Se até o Senhor foi rejeitado, imagine nós. É verdade. Se até Ele foi rejeitado, né? Ele sim sofreu muito, mas muito mesmo. Às vezes a gente
passa por uma certa situação, ai meu Deus, coitadinha de mim, eu estou sofrendo tanto, ah Senhor, esquecemos o que o Senhor passou para hoje nós estamos aqui. E ele foi ali, ó, com madeiro, sem reclamar, sem lamentar. Era necessário esse propósito se cumprir para hoje nós estamos aqui. Por isso ele é um Deus de propósito. E jamais vai nos abandonar. Em nome de Jesus. Jamais Amém. vai nos abandonar. Então, irmãos, é isso. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Eu vou pedir para ler esse último versículo aqui, Marcos 6, 4 ao 5. Quem pode abrir, por favor? 6. Marcos 6, 4 ao 5. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. É 6? E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Para você ver, meus irmãos, nos dias de hoje não é diferente. Você pode dar ouro para um amigo, para um filho, né? Para alguém da nossa parentela, mas nunca vamos ser honrados como o Senhor nos honra. Nós nunca vamos ser justificados, porque nunca vai estar bom. Isso já é do ser humano, não tem como. Entendeu? Não tem como. Só quem pode nos justificar e fazer algo pela nossa vida é o Senhor. É verdade. É o Senhor. Né? E nós temos que verdadeiramente descansar nosso coração. Aleluia. Porque se nós formos falar do Senhor, dentro da palavra, tudo que a gente lê aqui todos os dias, a gente vai ver como Deus cuida de nós. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é soberano. Né? Deus, ele é muito fiel. Às vezes eu até fico assim, constrangida, porque ele é tão bom comigo, tão bom, né? E fico me lamentando, mas até aí Deus nos conhece, sabe que nós somos seres humanos e não fazemos até de maldade. É porque nós somos limitados e Deus não é limitado. É verdade. Né? Nós temos um limite. A gente não consegue enxergar além. Então acabamos, às vezes, pecando contra o Senhor. Né? Acabamos, às vezes, pecando contra o Senhor. Aleluia. Eu vou ler uma mensagem que me mandaram hoje que eu gostei muito. Essa pessoa me manda mensagem todo dia, sabe? Então eu vou ler essa mensagem. Porque é a realidade dos dias de hoje, né? A gente tem que parar de confiar no homem, na mulher e ir direto à palavra, porque Deus vai falar com a gente através dela. É através dela que ele vai continuar nos alimentando. É verdade. Deus sempre está agindo quando os problemas chegam em nossas vidas. Paulo afirmou em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados, segundo o seu propósito. Olha o propósito aí. Deus é bom e nunca está insensível à dor. Em sua perfeita sabedoria, ele age através dos problemas, para profundas mudanças. Ele graciosamente usa os problemas como uma preparação para algo maior e melhor. Foi assim com Abraão, Jacó, José, Jó, Davi, Noemi e tantos outros personagens da Bíblia. Aleluia. O luto, as perdas e as dores são realidade tristes, mas inevitáveis dessa vida. A maravilhosa verdade é que o
Senhor se faz presente e real neles todos. Ele sempre usa os problemas para que você o busque. Sempre ele cresça. Assim, diante de qualquer problema, é sábio perguntar qual é o propósito de Deus para mim nesse problema. Tudo tem um propósito. Caiu uma folha de uma árvore, tem um propósito. Estou com conta para pagar, tem um propósito, porque eu vou recorrer a ele. Estamos doentes, tem um propósito. Não tem nada sem propósito. O propósito é dele. A vontade é dele e sempre vai ser dele. Aleluia. E para vocês terem uma noção, eu preparei 3 pregações. Nem tudo eu falei daqui. Por quê? O Senhor muda na hora. Aleluia. E não era para me ter falado isso tudo que eu falei aqui. Era para me falar dentro da palavra, né? Falei sobre Eli, mas a minha pregação eu preparei 3. Trouxe 2 que minha falei, não, você não vai levar as 3. E Deus mudou. Porque Ele é Deus de propósito. Né? Espero que alguma semente ficou no coração de vocês, me perdoe alguma coisa, né? E agradeço a rica oportunidade.